Mas necessariamente esse mês de julho a gente chama para conscientização, para que você entenda que todo dia é dia de cuidar, o ano inteiro é dia de cuidar e que você tem que estar observando o que muitas vezes não é dificuldade para você, é dificuldade para uma outra pessoa, para o seu filho, para a sua filha ou até para você na fase adulta, porque sexta-feira eu fui de Uber, né? Fui de aplicativo e aí eu estava no carro. Converso muito, comunicadora, né? E aí conversei com um motorista. E ele disse para mim que um dos filhos dele tem déficit de atenção. E que ele descobriu na fase adulta que também tem. E com muito mais grau do que o filho. Nossa, que interessante, com muito mais dificuldade do que o filho. Então, às vezes, você na infância encontra essas dificuldades e quando chega na fase adulta, você continua com as dificuldades, mas ninguém nunca falou sobre o assunto com você. Então, gente, é bom para chamar a atenção. Olha como a gente já avançou, né? E hoje ela vem aqui falar com a gente sobre esse assunto, já se encontra aqui no estúdio, a gente falando do azul, né? Do azul e olha ela aí, toda linda. Bom dia. Seja bem-vinda, meu Obrigada. amor. É um prazer estar te recebendo hoje aqui no nosso programa. Prazer é meu. Pra gente falar de um assunto que talvez eu possa estar errada. Também não sei se na verdade, motorista que estava conversando comigo, se ele estava certo no que ele falou. Certíssimo. Isso Certíssimo. acontece mesmo, Acontece doutor? muito. Nossa. É assim, deixa eu te dizer. O déficit de atenção, o TDAH, ele é hereditário, né? Existem estudos que dizem que ele pode ser genético também, mas a gente sabe até agora que ele é hereditário, né? Geralmente, se o pai tem, a mãe tem, alguém da família tem, aquela criança vai ter. O DSM, ele lista 9 sintomas, né? 9 de desatenção e 9 de hiperatividade, impulsividade, né? Porque tem a impulsividade também. Para um adulto ser diagnosticado com TDAH, ele tem que ter no mínimo 5 em uma das categorias. Então a gente já vai logo explicando o que cada uma delas significa e como é que a gente pode identificar uma pessoa. Isso é muito relativo? Vai depender de pessoa para pessoa? Não vai depender. Tem certas coisas que são pontuadas. Todas as pessoas com TDAH têm. A gente sabe que pessoas com TDAH ela tem baixo nível de dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável pelas emoções, pelo bem-estar, né? A pessoa com TDAH ela tem um baixo nível, né? Então o que acontece? Ela está sempre procurando alguma coisa. Então que ela possa ter mais atenção? Não, ou que ela não possa ter o bem-estar. Então, ela, né, como ela tem o baixo nível de dopamina, né, que é o neurotransmissor que é responsável pelo nosso bem-estar, né, então ela está sempre procurando. Então, a pessoa adulto, né, a gente está falando do adulto. Sim. E na criança, como a gente pode, na verdade, perceber essa manifestação em crianças e principalmente os adolescentes? A gente percebe que a criança tem uma certa dificuldade. Por exemplo, a criança começou a estudar na escola, tá? Vamos partir para a escola. Vamos. A criança começou a estudar na escola. Aí ela tem dificuldade de escrever e de ler. Por exemplo, meus 2 filhos, na infância, que aqui é um bate-papo e é bom a gente conversar dessa forma que a gente esclarece melhor. Eles tiveram uma certa dificuldade da alfabetização até o 1º ano. Tanto é que ambos eu voltei a sério, porque eu percebi que existia uma dificuldade. E por incrível que pareça, foi o melhor a se fazer. Por quê? Porque eu percebi que com mais idade, não sei se isso estava errado, eles tiveram um entendimento melhor. Pode acontecer, mais maturidade. Pode acontecer, por exemplo, dessa criança com o passar do tempo, ela ir enfrentando essas dificuldades e passar a entender melhor ou sentir mais prazer no que ela está fazendo? Certo. Seus filhos, vamos partir desse ponto. Sim. Eles foram diagnosticados com déficit de atenção na época. Dificuldades. Dificuldades de aprendizagem. De aprendizagem. Na época não foi falado nada em déficit de chegaram atenção. a falar que isso é uma oportunidade que a gente tem de levar para as escolas, para as professoras, para os diretores, esse tipo de alerta até para as mães. Porque às vezes quando as crianças têm uma certa dificuldade, o que acontece? Às vezes eles já querem levar o diagnóstico.
tem déficit de atenção. Ou a mãe às vezes diz, tem déficit de atenção. Quando eu percebi, automaticamente eu levei para um especialista. E lá foi identificado uma dificuldade, porém não o déficit. Não era um transtorno. Não. E não a hiperatividade. Então, assim, isso não deixa de ser um alerta para quem está em casa. E foi sanado. Na época ele trabalhou essa dificuldade. Mas eu voltei à série por uma certa dificuldade e ao mesmo tempo achando que poderia ser ou não. E isso é muito doloroso, é muito complicado para a mãe. E hoje eles são adultos. Tranquilos. Não tem essa... Não. Então, Vanuta, provavelmente era uma dificuldade de aprendizagem, né? Uma dificuldade de aprendizagem que é um bloqueiozinho que a criança tem, que a gente consegue trabalhar nas terapias. Que é diferente do déficit e da hiperatividade. É muito diferente de um transtorno. Vamos identificar o déficit e a hiperatividade para quem está assistindo o programa. Bom, acontece sempre quando a criança entra na fase escolar, que é percebido, né? Sempre antes dos 12 anos de idade. Tem estudos que diz que 1 a cada 20 crianças tem o déficit de atenção. Sim. Esse número já muda na fase adulta, já passa para 1 a cada 40. Sim. O que quer dizer isso? Que metade dessas crianças levam isso para a vida adulta, né? Complicado. Mas isso é tão comum. Eu sou uma terapeuta que eu tenho déficit de atenção, né? Isso é muito comum. Tem que saber lidar com essa situação, né? A pessoa aprende e a pessoa... Existem vários meios, existem as terapias, existe exercício físico, boa alimentação. Até chegar a informação e até chegar a causa, né? Você tem dificuldades, mas quando você descobre, você passa a lidar de uma forma mais leve. Tem as fases, né? Tem a fase da aceitação, até chegar na aceitação, né? Mas como um adulto que ele sabe que ele tem o déficit de atenção e a hiperatividade, ele consegue conviver com isso, né? O que acontece? Tu me perguntou uma criança, como que a gente identifica numa criança, né? A criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela não presta atenção em nada. Ela é desastrada. Ela derruba as coisas. Se ela vai colocar água num copo, por exemplo, ela derrama. A criança com déficit de atenção, ela não para. Qualquer coisa na sala de aula tira a atenção dela. Se o coleguinha está conversando lá atrás, o professor está falando, ela está olhando. Mas a atenção dela para o que o coleguinha está falando. Ela chega em casa, a mãe pergunta, Maria, o que aconteceu na aula? Ela nunca sabe. Não sabe quais são as matérias, não sabe o que a professora falou. Às vezes esquece até o nome da professora. Sim, mas também tem outro lado, que as crianças com déficit de atenção, elas têm o hiperfoco, né? O que é o hiperfoco? As coisas que elas gostam, que chamam a atenção delas e que é prazeroso para elas focam demais naquilo. E fazem bem feito. São muito boas naquilo. O déficit de atenção e a hiperatividade são as mesmas coisas? Não são diferentes. Existe o TDAH, existe 3 tipos. Existe o déficit de atenção, ele é desatenção, hiperatividade e impulsividade. E tem quando a pessoa tem o déficit de atenção e a hiperatividade e a impulsividade. Nossa, quando tem os 3. Aí é complicado, mas também pode ter só desatenção, pode ter só hiperatividade e impulsividade. Uma criança impulsiva, por exemplo, é aquela criança que não para de falar. Fala, aí ela não deixa o outro falar, ela monopoliza o assunto, entendeu? É só ela que tem que falar, ela não espera a vez para nada. Hiperatividade não quer dizer que ela vai correr, porque a gente pensa em uma criança, meu filho não é hiperativo, ele assiste, ele fica sentado. É uma pessoa que não tem controle sobre o que ela vai falar. E o adulto a mesma coisa. Por isso que às vezes você está em determinados locais e estas pessoas que provavelmente não tenham tido esse diagnóstico também na fase da infância, elas acabam sendo pessoas até desprezadas em turmas e grupos. Porque ou fala demais, ou as pessoas costumam dizer é inconveniente. São inconvenientes, eles têm, geralmente o adulto com TDAH, ele tem baixa autoestima. E por que a baixa autoestima?
porque ele se sente rejeitado. É uma pessoa demais no ambiente, né? Ele não tem muito filtro, entendeu? Ele fala muito, ele fala... As pessoas me perguntam, quem tem déficit de atenção tem o pensamento acelerado? Tem o pensamento acelerado e bagunçado e desorganizado, né? Porque a pessoa pensa muito o tempo todo e ela pensa a 200 km por hora sempre. Às vezes fala coisas que não era para ter falado naquele momento. E ela quer que as pessoas pensem do jeito que ela pensa. Ela não consegue entender que não é as pessoas que são lentas de raciocínio. É ela que é acelerada demais, entendeu? E a questão da impulsividade, né? Impulsividade entra isso também. Entra a também. Pessoa impulsiva, que não espera a sua vez, que não aguenta ficar numa fila. Agora achei interessante tudo isso que você falou, porque na escola, como a gente pode ajudar essa criança? E na fase adulta, como as pessoas e até as empresas podem entender esta pessoa? Na escola, existem adaptações, né? Quando uma criança ela é diagnosticada, laudada com TDAH, o profissional, o terapeuta, o neuropediatra, ele manda recomendações, né? Quando eu faço avaliação numa criança, depois eu mando o meu relatório para a escola com as avaliações e com as recomendações para a família e com as recomendações para a escola. E as recomendações, algumas são não sentar no meio, procurar sentar nas pontas, né? Sempre o primeiro da fila. O professor manter o olhar na criança, porque se ele vê que a criança está quietinha, eles podem estar quietinho. Não, ele está quietinho, ele está entendendo, mas ele não está nem ali na aula. Aí o professor tem que fazer, olha para mim. Então o professor tem que falar no olho. Então, a conscientização das pessoas sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ela estava falando justamente sobre como acontece na infância, como a gente pode identificar. E eu pergunto, tem tratamento? Tem como a gente tratar essas crianças para se tornarem adultos com menos dificuldade? Como você disse, com menos dificuldade. O que a gente sabe é que o déficit de atenção, o TDAH, ele não tem cura. Mas podemos ajudar, né? Sim, ele é melhorado com as terapias, né? Alguns tratamentos medicamentosos, né? Alguns precisam de medicamentos, alguns precisam, né? Que o profissional, o neuropediatra ou o adulto neurologista vai passar, né? Isso aí para amenizar um pouco, para ter mais foco, mais atenção. Essa medicação não vai fazer com que ele não tenha mais o transtorno, né? É para ajudar, mas também só a medicação sozinha também não faz milagre, né? Precisa de outras, para a criança outras mesmo. terapias Outras que terapias. possam ajudar. Às vezes o pai acha, não, eu vou dar tal medicamento para o meu filho. Pode piorar a situação. Não, às vezes o medicamento ele geralmente é um, né, que passa. E o meu filho vai ter atenção, vai estudar, mas não é assim. A criança precisa de terapia, né? Precisa daquele acompanhamento. O remédio dá uma certa tranquilidade, uma certa leveza, mas ele precisa... Ele sozinho não resolve nada. Da terapia para ensiná-lo a continuar nessa jornada de uma forma também mais tranquila. Para quando chegar na idade adulta, né? Ele não está com tantos sintomas desse transtorno, né? Porque o adulto é diferente da criança. O adulto, ele já tem outros sintomas, ele traz até ansiedade, né? O transtorno de conduta. Porque diferente do transtorno de borderline, o TDA, a pessoa pensa demais. O transtorno de borderline, a pessoa tem emoções demais, sente demais, entendeu? Nossa, doutora, nesse momento assim, que você diagnosticou, foi lá para os remédios, digamos, se for necessário, foi para as terapias, algo que se pode observar nesse decorrer. Esses exames, eles são clínicos ou existe algum tipo de exame que possa identificar? Vanusa, é mais clínico. Os profissionais, os médicos, eles pedem alguns exames para descartar
outras coisas. Eles Mas não vai diagnosticar no exame, não, né? eles pedem o mapa mental, pedem vários exames, né? Mas ele é mais clínico mesmo. Histórico familiar, outras, a observação, né, do profissional. E a criança com esse transtorno, a gente conhece, eu mesmo estou muito acostumada, eu só boto o olho assim, eu já consegue identificar vários pontos, né? Já consigo. Por exemplo, cheguei na minha fase adulta com esse tipo de transtorno. Algumas pessoas adultas deixam de caminhar num caminho que poderia ser um caminho mais de crescimento, de evolução, e acabam indo por caminhos que não são tão interessantes. Às vezes a pessoa diz, nossa, ele é tão inteligente, mas ele vai por outro caminho. Provavelmente porque esse outro caminho seria mais fácil. Porque, como eu estou te dizendo, o adulto, quando ele chega na fase adulta com esse transtorno, ele já tem outros sintomas, né? Ele procrastina demais, né? Ele afeta nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento. Ele vai por onde é mais fácil. E às vezes o mais fácil pode ser o que não é bom para aquela pessoa. Ele já, às vezes, tem um grau de ansiedade, às vezes depressão. Para no meio do caminho de fazer aquelas tarefas, né? Não termina nada que começa. Ele é muito de ficar imaginando que vai... Na fase adulta, como fazer esse tratamento? Também com terapias e remédios? O remédio, eu digo assim, a gente fala o tratamento medicamentoso, né, mas nem sempre vai existir, vai precisar desse... É mais as terapias mesmo, E né? também o adulto, a mudança de hábito mesmo, né? Prática de exercício. É se aceitar diante do transtorno e passar a viver uma vida diferente. Sim, E também tem algumas dicas, né? Como ele procrastina demais, é bom ele usar sempre a agenda, fazer a sua agenda no dia anterior. Aí, por exemplo, as tuas tarefas, o item 1 e 2 você coloca como imediato. O resto você vai fazendo conforme dá, né? Mas o 1 e 2 você coloca como imediato. Você vai evitar... Aí você cria constrói uma certa disciplina. Uma certa disciplina. Para poder ter Tem essa outra qualidade. técnica do 1, 2, 3 e já, que a gente usa muito. Se a gente fica pensando que vai fazer, a gente acaba sentando, relaxando, acaba não fazendo. Pegando o celular. Quando tu vê, passou o dia todinho, você não fez nada. Então a técnica do 1, 2, 3 e já, você tem que fazer alguma coisa. Aí você pensa 1, 2, 3 e já, e levanta e faz. É difícil. É difícil, mas existe. E quando essa pessoa passa a ter essa disciplina, que passa a ter esse apoio, essas técnicas, deve sentir algo muito prazeroso dentro de si também. Quando consegue realizar uma tarefa, quando consegue passar um dia produtivo, né? Porque geralmente as pessoas com esse transtorno, elas não conseguem produzir muito. Os dias não são muito produtivos. Termina o dia e você tem a sensação que não conseguiu fazer nada. Nossa. Então fica aí a dica de que na fase da infância, que a mãe e o pai observam esse momento e passam a ajudar essa criança. Para fazer uma avaliação. E na fase adulta, que as pessoas possam entender e de uma certa forma ajudar. Se você é namorada, se você é esposa, se você é uma mãe que está vendo esse adolescente passando por esse momento, a própria empresa pode também se atentar a este profissional, porque geralmente são pessoas extremamente inteligentes, né? Como eu te disse, eles têm um hiperfoco. Sim. São muito inteligentes naquilo que se prestam a fazer. Eles são inteligentes, mas aquilo que ele gosta, eles fazem muito bem feito. Muito bom. E como você disse sobre aquele motorista do aplicativo, né? Isso acontece muito. A gente está atendendo uma criança e no meio da avaliação aquele pai ou aquela mãe se identificar e dizer: poxa, então eu tenho esse transtorno, então eu sempre tive. Na verdade, ele não tem na vida dele, sempre teve. Só que antigamente, quando a gente era criança, não é que tinha menos que hoje, tinha a mesma coisa, né? Só que hoje a gente tem mais estudo, o conhecimento chegou mais profundamente. Os pais da gente não tinham, né? Esse tipo de transtorno, para a gente encerrar essa conversa tão boa, né? Esse bate-papo,
ele também pode trazer uma certa irritabilidade para as pessoas que passam por ele? Sim, as pessoas são extremamente irritadas, exatamente por aquele motivo que eu te falei, porque elas não se sentem compreendidas, porque elas são às vezes isoladas pelos outros, porque se tornam pessoas inconvenientes, são pessoas totalmente do bem, coração bom, mas elas são aquelas pessoas que elas falam sem parar. E tem gente que não conhece e também não tem paciência e nem boa vontade, né? Verdade, a tal da empatia, como sempre, né? Aí as pessoas, aquela pessoa é muito muito chata, aquela pessoa fala demais, aquela pessoa não deixa a gente falar, não Por vamos isso que o chamar conhecimento é bom, porque Pois quando você é. tem o conhecimento, que você vai para a informação, você passa a entender a dor do outro. Verdade, né? né? Era bom que funcionasse assim. Vamos ver se as pessoas vão ter um né? pouquinho mais dessa consciência, A né? gente, com esse programa, a gente vai identificar muito na família da gente, Pronto. né? Porque é bastante comum. Olha, eu tô feliz de ter trazido você aqui para o nosso programa, de falar sobre esse assunto. Eu acho que nosso Bom Dia News é um dos programas que mais aborda profundamente os assuntos. A gente não costuma fazer só as perguntas e esperar as respostas, mas a gente tenta entender o assunto e tentar levar para as pessoas uma forma delas poderem buscar um apoio, uma ajuda. Então, agradeço pela sua Prazer presença. foi meu, eu agradeço o convite. Muito Tô obrigada, muito viu? lisonjeada pelo convite. Maravilhosa. Pode- Eu quero que você continue com a gente aqui, porque a gente vai tirar umas fotos Tá ainda. certo. Mas eu quero dizer pra você que tá em casa, que quem quiser entrar em contato, basta só ir no Instagram também da nossa profissional. O Instagram qual é? É o neuropsico.te acolher. Porque como eu Muito sou bom. especialista também em transtorno, eu trabalho muito com autismo, né? Ai, que bom, que bom. Vamos te trazer mais vezes pro programa. Eu Tá vou bom? adorar. Pode chamar. Gente, é o seguinte, muito bom a gente saber que você pode também se ajudar.